Deus abençoe você. Que bom estar aqui. Eu estou meio que apaixonado pela igreja muito amorosa. Eu quero, provavelmente, a minha última fala, então eu já quero desde já agradecer o Lena, a Raquel, né? Cadê? A Aide está aí? Cadê a Aide? Está aí? Não, né? Hein? Ah, está com Covid. Não é ela não, é a filha, viu? Eu quero agradecer a Aide, teve um cuidado todo especial por mim. Eu cheguei aqui já dando trabalho para a igreja, né? Eu até falei na sexta-feira que foi tudo muito bem encaminhado. O pastor Leno, ele tinha o plano A e o plano B. Eu falei isso na sexta. Plano A, ele providenciou o médico para mim, comprou medicamento. E o plano B foi já entrar em contato com a Pax, porque se o primeiro não desse certo, o segundo daria. Então, isso é cuidado integral, né? Isso é cuidado integral. Eu estava, de qualquer forma, eu estaria coberto em todos os aspectos para qualquer eventualidade. Estou brincando, a igreja foi muito querida e eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, nós estamos aqui desde sexta-feira. Na sexta-feira eu falei sobre a questão da prioridade. Eu não sei quantos estavam aqui na sexta-feira. Então vocês ouviram, nós falamos sobre a prioridade, né, cristã, principalmente dentro dessa questão do mãos que servem e também o foco, e falei da nossa missão. Hoje pela manhã eu já falei dando um exemplo sobre o quanto você precisa dar e de que forma você precisa fazer isso, né? Então eu falei do menino que já foi citado aqui ontem. O menino está ficando famoso, foi citado ontem e foi citado hoje como personagem principal da mensagem, inclusive, personagem principal do ponto de vista humano, que é óbvio que o personagem principal de toda a mensagem é Jesus Cristo, né? E sobre alguns aspectos, e agora eu quero fazer uma pergunta para você. Vale a pena? Essa é a pergunta. Vale a pena o investimento? Eu estou vendo aqui o pessoal falando que quer aumentar a participação financeira da igreja para que os projetos possam ser ampliados, para que novos projetos sejam criados, para que haja assim uma expansão em termos de qualidade também naquilo que já existe. E aí eu pergunto para você, e você deve perguntar a si mesmo: vale a pena o investimento? Vale a pena eu tirar mais recursos dos meus recursos para poder investir em algo que está acontecendo na igreja? Essa é uma pergunta importante para você responder. Vale a pena o investimento do meu recurso mais escasso? E você sabe que o recurso mais escasso que nós temos é o tempo, que é o único recurso que não dá para multiplicar, né? Os outros você consegue multiplicar, você consegue ampliar, mas ninguém consegue aumentar um segundo no tempo que Deus disponibiliza para nós, né? No tempo Cronos, que é o tempo que Deus disponibiliza para nós. Estou certo, né, professor? Ele foi meu professor de grego também. Aliás, ele foi professor de grego de todos os seminaristas que já passaram por esse Brasil nas últimas décadas, né? Já contaram a sua idade aqui? Não, né? Então, de alguns anos para cá, vamos dizer assim. Então, a gente fica pensando se vale a pena. Eu tenho, por exemplo, eu conto que eu não tenho vergonha não, eu tenho 65 anos de idade. Quer dizer, já estou descendo a ladeira, né? A gente sempre diz que, mesmo que a gente viva mais tempo, falei de manhã, que eu tenho pedido a Deus que não me dê muito tempo de vida, mas pelo menos uns 124 anos. Então, de qualquer maneira, até os 50 você está subindo a ladeira. Dos 50 você começa a descer a ladeira. Alguém olhou ali para mim e falou: poxa, pastor, você está inteirão. Eu falei: pelo menos a lataria está tranquila, né? Agora o motor, essas coisas todas aí, já tem algumas necessidades de uma retificação, essas coisas todas, e alguns concertos. Então você percebe que a vida vai passando e você tem o tempo como recurso escasso, e alguém desafia você a entregar tudo.
a colocar tudo nas mãos de Deus. E o pior é que a igreja, às vezes, uma expressão que eu não gosto de usar, mas só para você entender, é até meio agressiva nisso. Eu mesmo já falei aqui hoje, você tem que dar tudo, não adianta dar uma parte. Mas é isso que Deus espera de nós mesmo. Né? Se alguém quer ir após Cristo, tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a sua cruz a cada dia, tem que seguir. Então é abrir mão de si mesmo. E aí você para e pensa, mas será que vale a pena? Será que esse investimento vai trazer resultados? Será que os dividendos vão ser importantes, vão ser significativos? Então agora, nessa minha última palavra, eu quero usar um argumento homilético diferente daquele que é convencional. Eu preguei 2 vezes, muito embora quando eu prego para a igreja, eu não me preocupo muito em desdobrar conceitos teológicos, como o Pedro falou aqui ontem, né? Falar do grego, falar do hebraico, não, eu prefiro trazer alguma coisa que seja prática para a igreja. Mas existe uma outra forma também de você expor o Evangelho, de você apresentar o Evangelho, que é pelo testemunho pessoal. Porque pelo testemunho pessoal, você aprende algumas coisas, tipo assim, eu estou vendo ao vivo. Não é isso? Eu falei, por exemplo, do menino lá da multiplicação dos pães hoje. Você, obviamente, acredita nisso, mas você vê ele aqui. E é claro que aqui, você pode acreditar que é real. Essa daqui é a palavra verdadeira de Deus. Aqui não é fake não, viu? Aqui não tem fake, aqui não é mítico, aqui não é nada disso, aqui é real. Você pode acreditar na palavra de Deus, na sua integralidade. Alguém uma vez me perguntou, poxa pastor, você é um cara até inteligente, você acredita na fidelidade da palavra de Deus de maneira integral. Então quer dizer que você acredita mesmo que um peixe engoliu Jonas, que uma baleia engoliu Jonas? Foi o que me perguntaram. Eu disse para ele, olha meu caro, eu vou dizer uma coisa. Se a Bíblia me dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia, mesmo sem poder explicar, eu iria acreditar, porque eu creio na palavra de Deus, é simples assim. A gente crê. Mas eu quero dizer para você que eu sou prova do poder de Deus no mundo contemporâneo que vivemos. Vou contar um pouquinho da minha história para você poder entender porque que eu faço isso. Há muito tempo, eu já tenho 36 anos desde quando eu caminho com Cristo. Começo da minha fé, eu animava fazer testemunha. Eu saía para as igrejas, mais para poder fazer testemunho, né? Falar, e as pessoas se animavam, porque gostam de ver o que Deus faz na vida das pessoas. Mas aí foi passando o tempo, eu fui estudando, eu fui para a academia, eu fui ordenado, eu comecei a estudar, tenho outras formações além de teologia. Então eu percebi que eu não precisava disso, né? Eu poderia utilizar só e somente a palavra de Deus, que era suficiente para poder anunciar as verdades que eu queria anunciar. Mas eu percebi também que a minha palavra é a tradução da palavra de Deus nos tempos de hoje. A minha vida é a tradução das palavras de Deus nos dias de hoje. Porque aqui eu autentico ao vivo e a cores aquilo que a palavra diz. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, repita comigo, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Um conteúdo que, se você for desdobrar isso dentro de uma hermenêutica, de uma exegese, se você for trabalhar os conceitos originais, você tem aqui matéria para uma série de mensagens, né? Eu já criei uma série de mensagens, inclusive, com base nisso aqui. Mas aqui, o básico disso aqui é falar que o Evangelho é poder que transforma. Isso é o básico. É o poder de Deus que transforma a vida do homem. Eu vivi isso, eu conheço isso. Tenho 65 anos, sou de São Paulo, paulistano. Estou meio entristecido hoje porque sou corintiano, o motivo é óbvio. Inclusive eu já estava preparado para conversar com o pessoal da sonoplastia, que eu queria
eu queria meu direito de resposta àquilo que eu vi aqui ontem à noite. Eu ia querer o meu direito de resposta. Eu queria entrar ao som do hino do Corinthians com a bandeira do Corinthians. Mas depois do que aconteceu com o Botafogo, é melhor ficar quietinho no meu canto. Hein? Ah, você está aí, né, sem vergonha? Você está aí, né? Tem problema não, em outubro a gente se encontra de novo. Ganhamos o primeiro, tem o segundo ali. Eu ia pedir o meu direito de resposta, mas até para poder preservar a mim mesmo da vergonha que eu ia passar, né? Já que o Corinthians está passando uma fase muito difícil. Bom, enfim, sou de São Paulo, nasci na capital, moro num bairro, morei, né? Num bairro carente e extremamente violento, Itaquera. Inclusive é por isso que o Corinthians tem a má fama. Eu acho que é porque ele sempre esteve lá na Zona Leste, né? Com todo respeito ao pessoal da Zona Leste. Pelo amor de Deus, ninguém me processe por isso não, viu? Até porque eu sou de lá. E tive uma vida tumultuada, desde a infância. A infância nossa foi bem complicada. Eu vejo aqui muita gente que nasceu num lar evangélico. A gente usa a expressão, nasceu nos braços de Cristo, né? Eu não, eu nasci ao Deus dará, vamos dizer assim, né? O meu pai e minha mãe eram pessoas do bem. Minha mãe ainda é, porque é viva, meu pai já faleceu. Inclusive meu pai era policial e nós tínhamos uma infância tumultuada por causa das brigas do casal, das complicações, né? Uma diferença absurda de idade entre um e outro. Minha mãe ainda era uma adolescente quando se casou, tinha 15 anos, meu pai já era um homem quase 30. E por conta disso nós tivemos uma infância tumultuada. Não tinha um norte religioso, eles se diziam católicos não praticantes, né? Se é que tal coisa possa existir. Mas era o que eles se definiam, é aquele tipo de pessoa que só ia à igreja em batizado e casamento. Ia só atrás da festa, do bolo, né? E era isso que acontecia. E eu fui crescendo naquele ambiente. A minha vida foi relativamente normal, apesar das dificuldades, até chegar na fase crítica. A fase crítica, aos 12 anos de idade. Morando na Quebrada, lá no Rio de Janeiro. Comecei a me envolver com a galera da Quebrada. E assim, quando a gente fala Quebrada, o Pedro sabe do que eu estou falando, né? Quebrada é quebrada. Então a Quebrada tem os maluquinhos de plantão, tem os vida louca, tem tudo isso. Eu comecei a me envolver com essa galera. Comecei a me envolver com drogas. Drogas lícitas primeiro, cigarro e cachaça e esse tipo de droga. Eu me envolvi até no meu ambiente religioso, eu me tornei religioso, né? Eu comecei a frequentar terreiros de macumba com 12 anos. E ali naquele contexto, então, nós tínhamos, até como parte do ritual, a utilização de álcool, de cigarro. E com 14 anos eu comecei a fumar um bequezinho. Comecei a fumar maconha com 14 anos. Aí foi o começo do fim. O divisor de águas, na realidade, foi o cigarro e o álcool. Mas o começo do fim foi quando eu comecei a usar drogas ilícitas, por causa do tipo de coisas que ela fazia no nosso organismo, né? Eu comecei a me afastar da família, já com 14 anos. Até os 17, 18, eu até tentei ter uma vida normal, ia na escola. Quer dizer, fui na escola até os 14. Quando eu comecei a fumar maconha, eu abandonei a escola. Já não queria mais saber de estudar, porque eu não queria mais colar com aqueles caretas. Eu queria colar com o pessoal descolado. E o pessoal descolado não ia para a escola. Ué, quase que dá né? Colar com careta, ou colar o descolado, escola, mais ou menos isso. E aí, então, eu comecei a frequentar ambientes diferentes. Arrumei alguns trabalhos importantes, inclusive. Eu sou o pastor estava falando da ferrovia. Eu fui ferroviário lá em São Paulo, né? Mas eu entrei com 8 meses e já saí de lá direto para o Carandiru, né? Por causa do uso de drogas, porque é o que acontece. Aquela vida que eu entrei, ela tem um resultado, e o resultado é dramático, é sempre dramático. Né? Ou você sai dela enquanto há tempo, ou você vai chegar uma hora que você não volta mais.
Pelo envolvimento com a maconha, me envolvi com outras drogas, me envolvi com cocaína, me envolvi com barbitúricos, anfetaminas, tomava pico, tudo que você imaginar eu fazia. Virei um vida louca e como não ficava nos trabalhos, eu comecei a ter que dar um jeito de ganhar dinheiro para poder manter meu vício, né? Meu pai era policial, ele não ia me dar dinheiro para fumar maconha. Claro que não, né? Muito embora tenha alguns pais que insistem que preferem manter o filho em casa. Não, meu filho é viciado, mas ele só fuma em casa. Eu conheci um monte assim. Hoje eu sou especialista em dependência química e atendo famílias nessa condição. Que o pai e a mãe entendem, não, se eu mantê-lo em casa, pelo menos ele não vai se envolver com crime. Eu pago para alguém trazer maconha para ele, ele fuma em casa, está tudo certo. Cuidado, viu, meu irmão? Está jogando seu filho no inferno. Aqui eu sei que não tem não, mas por aí está cheio, inclusive dentro de igreja, de pessoas que fazem esse tipo de coisa. Aí eu comecei então a ter que providenciar dinheiro para comprar drogas. Pequenos furtos. Era o jeito, era o descuido, bater carteira, quebrar cordão. De pequenos furtos para furtos maiores, arrombamento de loja. Aí veio o assalto à mão armada. Daí eu comecei a me envolver com o tráfico, porque eu pegava e eu investia uma grana numa quantidade grande de droga, usava o que me cabia, vendia e ainda tinha um lucro, né? E eu quero até dizer para você que eu não falo isso com orgulho, eu não tenho orgulho nenhum disso não, né? Outro dia eu vi um pregador pregando e ele falava assim, não, porque eu matei 2, glória a Deus! Que glória a Deus porque matou? Toma vergonha na cara, meu irmão. Eu não tenho orgulho disso, eu estou contando para que você entenda a minha trajetória. Inclusive eu estou fazendo isso de forma bem resumida. Os resultados vieram, então das drogas, do cigarro, do álcool, o resultado, drogas ilícitas. Não quer dizer que todo mundo que fuma e beba vai usar drogas ilícitas, mas a possibilidade é maior. Das drogas ilícitas, o resultado é ações ilícitas. Das ações ilícitas, o resultado, prisão. Primeira fase, até os 18 anos, 19 anos, eu devo ter sido preso ali em São Paulo, eu imagino que umas 30, 40 vezes. Eu era preso por policiais que me levavam principalmente para o DEIC, ou então para delegacias locais, e naquele tempo tinha corrupção policial, hoje não tem mais não, viu? Naquele tempo tinha corrupção policial, então a gente pagava alguma coisa e saía, e aí foram 30, 40, até que um dia eu fui preso, aí no dia de Natal de 1980, eu fui preso por policiais da Rota, e eles me prenderam com uma quantidade significativa de maconha, e me levaram para a delegacia, ali eu fui autuado em flagrante, eu tinha 21 anos, dia de Natal, estava ganhando um presente, e não foi de Deus. Aliás, se você considerar, pode até ter sido também, né? Que seria até mais importante eu estar preso do que na rua, porque na vida que eu ia, não ia ter muita chance. Foi a minha primeira entrada no Carandiru, em São Paulo. Carandiru, eu cheguei no Carandiru no dia 29 de dezembro de 80, e ali quando eu cheguei é como se eu estivesse chegando no inferno. Eu não tenho outra descrição para aquele lugar, aquilo era um inferno. Aqueles filmes, ontem eu falei do Lista de Schindler aqui, e a gente sabe daqueles campos de concentração, aqueles alto-falantes, aquelas coisas falando. O Carandiru era a mesma coisa, um lugar com vários prédios, tudo cinza, 7.500 presos naquele lugar, funcionários extremamente grossos, grosseiros. E eu entrei ali, olhava para um lado, olhava para o outro, falei, pronto, acabou minha vida. Entrei no processo de admissão, passei por todo o processo e acabei sendo mandado lá para o pavilhão 9, que foi o mesmo lugar que teve a chacina que houve em 92. Foi minha primeira entrada, fiquei ali até 81. Quando eu saio em 81, nesse período de quando eu saí, até o final do ano de 81, eu entrei de cabeça no crime. E fui processado 8 vezes consecutivas. Fui processado por roubo, por tráfico, por homicídio. E aí então a minha vida ficou um caos. Aí eu já abandonei a família. Eu me lembro até, eu não gosto muito de falar isso, mas
Só em termos de lembrança, eu saí de casa, mas antes de sair de casa eu dei uma surra no meu pai, que era policial. Eu não gostava muito dele, não. Nesse tempo eu não gostava, depois que eu descobri que eu o amava. É por isso que eu digo, é muito importante você descobrir o amor antes que você não possa se declarar, né? E é uma das coisas que fere meu coração até hoje. Saí de lá, tinha que procurar outro lugar para viver, não dava mais para viver em São Paulo. Aí eu decidi que eu precisava ir para um lugar que ninguém me conhecesse, para poder tentar uma vida diferente, para poder recomeçar a vida, e aí então eu escolhi esse lugar, escolhi Bahia. Falei, vou embora para Bahia, ninguém me conhece, lá eu vou começar a vida. Aí mudou o cenário, mudaram os personagens, mas a história continuou a mesma. Cheguei em Salvador, em 1983, já estava sendo preso por outro homicídio e mandado para uma penitenciária em Salvador, penitenciária da Mata Escura. Tudo isso que eu estou falando é pano de fundo para a gente poder entrar na mensagem. Fui preso e sabia que da penitenciária eu não ia sair tão fácil. Estava condenado, fui condenado a 9 anos de reclusão. E eu precisava ir embora, e aí eu entendi que a única forma de ir embora era contratar um advogado que eu soube que era o mais experiente para tirar pessoas da cadeia, Dr. Pinotti, né? E aí, para quem não sabe o que é Pinotti, e eu procurei então o Dr. Pinotti. Eu articulei uma fuga, fugi da penitenciária pela primeira vez em 86. Quando eu fujo da penitenciária, a minha ideia ainda era a mesma. Se eu for para um lugar tranquilo, que ninguém me conheça, talvez eu consiga recomeçar a vida. Não podia voltar para São Paulo, por motivos óbvios, e agora nem ficar na Bahia. Aí eu escolhi um lugar tranquilo para viver. Foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro, para a terra daquele camarada ali. Mudei para lá, Rio de Janeiro, lugar tranquilo. Fui morar no Dona Marta, na época do Zaca. Você deve ter conhecido o Zaca, era assim com ele também, não? Pois é. Fui morar no Dona Marta e vivia por ali no Dona Marta. Quer dizer, na realidade eu morava no Catete e frequentava o Dona Marta, frequentava o Morro de Santa Amaro. E ali eu comecei a tentar refazer minha vida, só que da mesma forma, cometendo crimes. Então é claro que não prosperou. E nessa vida de crimes no Rio, demorou menos de 1 ano, eu já estava preso novamente. Me prenderam no Rio, fui parar na Polinter. A Polinter era um dos piores lugares ali na Mauá. Você já esteve lá também, né? Não. A Mauá era um dos piores lugares. Eu preferia ir para Bangu do que ficar em Mauá, mas foi para Mauá que me mandaram da Polinter para poder me mandar de volta para a penitenciária em Salvador. E me mandaram de volta. Foi a primeira vez, inclusive, que eu viajei de avião. Já viu aquelas imagens do Fernandinho de Beira-Mar, andando assim? Ó? Foi desse jeito que eu fui, né? Fui para Salvador, e Salvador me colocaram na penitenciária. Entrei na penitenciária, mas eu entrei disposto a fugir de novo. O advogado Pinotti era bom mesmo. E naquele ano que eu voltei, eu me lembro que ia ter um show da Tina Turner no Rio de Janeiro, em 87. Eu era apaixonado pela Tina Turner. Eu falei, eu vou assistir esse show. Aí eu liguei para o pessoal lá do Rio, dos companheiros do crime. Falei, pode preparar que eu vou chegar aí no show da Tina Turner. Os caras falaram, legal. E eu fui mesmo. Preparei uma segunda fuga. No começo de 87 eu fujo de novo da penitenciária. Então aqui agora eu paro para você ter uma visão do tipo de homem que eu era. Dependente químico, contumaz, macumbeiro. Eu continuava levando cachaça na encruzilhada, pulando o muro de cemitério e coisas dessa natureza. 2 homicídios assinados, vários outros delitos, 2 fugas da penitenciária, uma entrada no Carandiru. Olha que currículo Lattes de primeira. Os empresários aí naquela época, se pegassem um currículo desse, rapidamente ia chamar a polícia, né? Porque não ia ter como. Mas era a minha vida, não tinha. Qual era o meu futuro? Eu não tinha. Eu era um caso perdido. Eu costumo dizer que eu vivia na síndrome de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Era assim que eu vivia. E na minha ignorância religiosa, eu imaginava que quando eu morresse, eu ia voltar como um Zé Pilintra da vida, num daqueles terreiros por onde eu já havia frequentado.
E ainda na minha ignorância, eu queria morrer com um tiro na cabeça, que na minha visão ia ser mais rápido e indolor, era o que eu pensava. Então era uma pessoa ignorante, uma pessoa perdida, em todos os aspectos perdidos. Agora aconteceram algumas coisas comigo, a partir da segunda fuga da penitenciária, que haveriam de mudar minha vida para frente, para sempre. Eu voltei para o eixo Rio-São Paulo, era onde eu gostava de me movimentar, primeiro por causa da corrupção policial que existia em abundância naquela época, segundo por causa das articulações que eu tinha. Eu nunca fui membro de um partido criminoso, PCC, CV, TCP, nunca fui. Eu sempre fui aquilo que se chamava de cavaleiro solitário, né? E também tinha o apelido de clínico geral, eu fazia de tudo, eu não era focado numa especialidade, se bem que no Rio eu preferia fazer crimes do tipo estelionato, né? Eu aprendi a cometer algumas práticas, tipo montar documento falso, montar firma laranja e coisas dessa natureza, e aí então eu mantinha a minha vida e frequentava o Morro Dona Marta. Eu era amigo do Zaca, subia, inclusive algumas vezes eu montava documento para pessoas lá no morro, para eles poderem circular na rua, né, com uma documentação que era fria, mas que era muito parecida com o documento quente. Naquela época o documento era o casal 20, que era a identidade e o CPF, e não tinha como checar como hoje, né? Hoje eu não sei como é que o pessoal consegue fazer, mas naquela época era fácil. Tanto fazer, como envelhecer, como fazer circular, essa era a minha vida. E nós então, de vez em quando, eu digo nós, porque eu me juntava com alguns amigos, nós saímos para fazer algumas incursões não missionárias, né? Incursões criminosas por aí. E uma vez nós saímos para a Bahia, nós fomos para a cidade de Feira de Santana, era ali que Deus estava preparando o bote para mim. Feira de Santana. Em Feira de Santana nós chegamos com um propósito definido, nós iríamos roubar 2 carros, eu e mais duas pessoas. Iríamos subir até a divisa da Bahia, com o Pernambuco ali, Juazeiro, Petrolina, que era o polígono da maconha, iríamos pegar maconha e trazer de volta para o Rio, para poder tentar começar uma lojinha, né? A gente tinha essa visão, tinha esse desejo. E nós chegamos lá em Feira de Santana, eu me lembro bem, chegamos numa quinta-feira de manhã, e nós nos dividimos, né? Uma estratégia de bandido é não ficar todo mundo junto, até porque se der o bote, vai todo mundo junto. Então cada um ficava no lugar separado. E a gente então se encontrava. Eu ia me encontrar com eles na sexta-feira. Chegamos na quinta. Quando eu cheguei na quinta de manhã, aí começa a pensar na questão se vale a pena o investimento. Eu me lembrei de uma pessoa que morava naquela cidade. O nome dele era Josias Vilela, nunca me esqueço desse nome. O Josias era um camarada que ele fazia incursões missionárias na penitenciária. Então ele estava quase todo final de semana, ele estava na penitenciária, e ele ia nos abordar com o evangelho. Mas evangelho, né? Porque evangelho quer dizer boas notícias, né? Tem gente que fala, vou pregar o evangelho, e sai por aí dizendo para as pessoas que se não se converter vai para o inferno. Isso não é pregar o evangelho. Isso é conteúdo para se aprender dentro de um seminário, mas não para usar na evangelização. Boas notícias, você tem que falar que Deus ama, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus liberta. E o Josias tinha essa visão. E ele chegava e ele falava sempre para mim isso. A primeira fuga que eu tive, inclusive, eu não vou contar a história que é longa, mas eu envolvi o Josias de forma indireta na minha fuga, ele quase foi preso. Quando eu voltei, recapturado do Rio de Janeiro, e ele soube que eu estava lá, ele continuou indo. E aí eu tive a segunda fuga, mas ele nunca desistiu de pregar o evangelho para mim, porque ele entendia que vale a pena. E você tem que entender isso, vale a pena mesmo. Mesmo que você não consiga perceber isso com a sua visão, até porque você não consegue viver o evangelho de Cristo se não for pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que você não consegue ver, mas que você sabe que existe. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Levanta a mão. Amém. Quem já viu a face de Jesus Cristo aqui? Está vendo? Você nunca viu. Então você crê em Jesus Cristo pela fé. Agora, quem crê que isso aqui é um violão?
Quem tem fé que isso aqui é um violão? Você não precisa ter fé que isso aqui é um violão. É só olhar para ele que você vê que é um violão. Você entendeu a diferença? É desse jeito. Aí eu lembrei de Josias, e eu tinha o telefone dele. Quinta-feira eu cheguei lá e falei, eu vou ligar para esse camarada. Esse camarada é gente boa, maneiro. Aí liguei para a casa dele. É no tempo do orelhão ainda. Quem lembra do orelhão aí, né? Orelhão de ficha ainda, né? Liguei para a casa dele. Aí alguém atendeu. Eu falei, queria falar com o Josias. O Josias não está. Mas faz assim, se você quiser vê-lo, ele vai estar à noite na igreja. Vai na igreja. Eu já torci o bico do outro lado. Igreja? Mas aí, tá bom, me deu o endereço aí. Me deu o endereço. Eu anotei o endereço. Falei, eu vou à noite na igreja, não por causa da igreja, por causa do Josias. Pode acreditar, gente, que tem muitas pessoas que vão se aproximar de Jesus Cristo por sua causa. Pelo seu testemunho, pelas suas ações. Eu já estou apaixonado por aquele moço ali, porque o que ele faz no Gramacho é uma coisa de Deus. O que ele faz em outros lugares é de Deus. Eu conheço o Gramacho, eu falei para ele, depois de convertido, eu tive 4 grupos de samba. E lá no Rio eu tinha um, Redenção. E a gente ia para lá, para tocar lá no Gramacho e pregar o Evangelho. Aliás, não se escandaliza não, que só para você não se escandalizar, o primeiro grupo de samba que eu tive, evangélico, só para contrariar a galera, eu coloquei o nome dele de Sambatista. Só para contrariar, era o nome do grupo. Então, o testemunho dele vai levar muita gente para Cristo, como já tem levado. O meu testemunho vai levar, não é testemunho de pregar literalmente, né? Até porque Francisco de Assis, alguns dizem que foi Francisco de Assis, outros dizem que foi Agostinho, que usa aquela máxima que a gente usa muito: prega o Evangelho, se necessário, use palavras, porque a sua vida é a pregação, a explanação do Evangelho nos dias de hoje. Eu olhava para o Josias e, não conhecendo o Evangelho, não ouvindo uma palavra sequer da Bíblia, eu conseguia entender que ali estava a presença de Deus na vida dele. Eu não sabia como. E fui para a igreja de noite. Cheguei na igreja, fiquei lá no fundo, tinha o introdutor. E eu perguntei, o Josias está aí? A pessoa olhou para mim, eu tinha um cara meio mal encarado mesmo, né? O cara olhou assim para mim e falou, Josias não está não, mas se você entrar aí, entra aí, senta um pouquinho aqui, pode ficar aí no fundinho mesmo, daqui a pouquinho ele está chegando. Falei, tá bom, entrei, sentei. Fiquei olhando para aquele, eu nunca tinha entrado numa igreja, eu fiquei olhando para aquilo, olhava para um, olhava para outro. Os irmãos estavam louvando, no mesmo entusiasmo que vocês estavam louvando aqui hoje. E depois, conversando com Josias, ele me falou que ele soube da história, e que um dos cânticos que se cantou aquele dia foi aquele assim: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, e navega com fé em Jesus. Quero que você canta comigo. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, soltei, mas eu não soltei. Eu olhava para aquelas pessoas e pensava assim, tem alguma coisa errada aqui. Eu pensava assim, né? Tem alguma coisa errada aqui. E Deus foi falando no meu coração, tem mesmo. Só que não é ali, é aí. Começou a cair minha ficha que tinha alguma coisa errada mesmo. Aí apareceu um diácono do capeta. Você sabia que tem diácono do capeta também? Nessa igreja aqui não, mas por aí tem alguns. Naquela igreja tinha. Por quê? Porque eu estava ali. Deus já estava começando a mexer, eu já estava quase que embalado ali na canção. Aí o camarada bate nas minhas costas, me chama para o lado de fora. É o senhor que está esperando o Josias? Eu falei, sou. Ele falou, ele não vem agora de manhã não, se o senhor quiser ir, Deus te abençoe. Me mandou embora, Raquel. Me mandou embora. Não é do capeta um cabra desse? Não foi o capeta que mandou aquele camarada ali? Foi, eu não tenho dúvida. Eu falei, tá bom, vou embora. Fui embora. Quinta-feira e chegou a sexta.
Encontrei com meus companheiros e vamos sair. Tomar 2 carros no interior da Bahia ia ser brincadeira de criança. Precisava nem sacar arma, era só fazer assim. 3 caras mal encarados, todo mundo armado. E aí nós fomos, sexta-feira, a gente imaginou que com meia hora resolvia. Passou sexta, sábado e domingo, não conseguimos tomar nenhuma bicicleta de uma criança. Como? Hoje eu sei que foi Deus, mas na época a gente nem imaginava. Eu acredito que era Deus que já estava preservando a minha vida ali. Chegou no domingo, a gente se separou e eu fui para o hotel. Já estava pensando o seguinte, eu acho que eu esqueci de entregar alguma obrigação para o santo. Já estava pensando qual dos capetas que caminhava comigo que eu tinha que dar alguma coisa que tinha me feito aquilo. Mas aí eu tentei dormir e não consegui dormir. Meu irmão, eu não sei se você já viu aquele filminho, Essa Foi a Sua Vida, que o cara morre, aí ele chega no céu, o anjo bota ele diante de um telão e começa a ver a vida dele. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Só que eu não fui no telão, eu comecei a lembrar da minha vida. Comecei a lembrar, recapitular a minha vida, desde a infância, adolescência, as coisas ruins que eu fiz, fuga de penitenciário. Comecei a lembrar tudo aquilo, agora com um sentimento que eu nunca tinha tido antes. Aquilo começou a apertar meu coração, doía na minha vida lembrar daquelas coisas. E eu não conseguia dormir, eu estava começando a ficar angustiado. E aquelas lembranças cada vez mais, e a noite foi se passando, e de repente uma última lembrança. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Eu lembrei da igreja, naquela angústia, naquela aflição. Aquilo trouxe uma paz tão grande no meu coração. Dormi igual um bebê. Acordei de manhã. Falei, e agora, o que é que eu faço? Não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha tido uma catarse, eu tinha vivido uma experiência sobrenatural ali, eu sabia disso, porque eu sentia isso, mas não sabia o que fazer. Aí eu pensei, já sei. Me levantei, saí do hotel, deixei tudo para trás, deixei arma, deixei roupa, deixei tudo para trás. Procurei uma delegacia de polícia. E procurei o delegado, cheguei. Eu digo que é a primeira vez que eu me entreguei a Jesus. O nome do delegado era Manuelito de Jesus. Falei, doutor, aí apareceu aquele samba do Zeca Pagodinho. Pega eu que eu sou ladrão. Eu fui falar para ele que eu era foragido da penitenciária. Ele olhou para mim assim meio assustado, sem entender. Acho que até pensou que eu era meio gagá, né? Mandou eu sentar, senta aí na recepção. Eu sentei, pediu meus dados, foi lá para dentro para poder confirmar. Conferir. Enquanto isso, o sangue começou a esfriar. Aí foi que caiu minha ficha. Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo o que aqui? Olhava para um lado, olhava para o outro. Via lá a área da triagem, né? Quem viveu um ambiente prisional conhece toda a logística, né? Falei, daqui a pouquinho eu vou entrar por ali, dali eu vou parar lá no castigo da penitenciária, né? Porque eu sou foragido. Aí eu olhei para a porta aberta, e eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Mas não deu tempo. Quando o homem percebeu que era verdade, Pedro, ele veio com tudo. Já veio com aquele par de algema. Mandou me levantar, me deu voz de prisão. Plec. Aí ele olhou para mim, ele era bem mais baixinho que eu, né? Aliás, quase todo mundo é mais baixinho que eu, né? Ele olhou para mim assim e falou, rapaz, 30 anos de polícia, eu nunca vi um negócio desse. Eu olhei para ele e falei, nem eu, doutor. Me mandou para a penitenciária. Cheguei na penitenciária, agora sem saber ainda o que eu ia fazer. E aí, resumindo, pulando um monte de coisa que aconteceu, na penitenciária eu peguei os cacos da minha vida, juntei tudo, coloquei nas mãos de Deus e disse, eu não te conheço, mas se o Senhor quiser me fazer de novo, eu estou aqui. Deus entrou no meu coração. Ele entrou no meu coração.
Começou a mudar a minha história, e começou ali, naquele dia, 21 de junho de 1988, começou a mudar a minha história. Ali foi o divisor de águas, e a partir dali tudo se fez novo na minha vida. Um ano depois eu estava casando com a minha esposa. Eu contei a história ontem, não vou contar de novo não, que da próxima vez você vem todos os dias. Cheguei, ali ele me deu uma esposa. 10 dias depois de nos casarmos, me transferiram para o Carandiru de volta. Eu tinha que terminar de responder os meus processos, e fui para o Carandiru. Fiquei mais 3 anos no Carandiru. Só que agora eu cheguei no Carandiru não como bandido, como servo do Deus vivo. Me transformei num dos canais dentro do Carandiru para levar o Evangelho de Cristo. Deus me abençoou. Trabalhava na enfermaria de pacientes terminais, trabalhava até com Drauzio Varela, que é um cidadão que todo mundo aqui conhece. É um ateu de mão cheia, mas um homem com um coração desse tamanho. Trabalhei com ele ali, trabalhei na diretoria de valorização humana e na capelania. E os anos se passaram. Em 1992 teve a rebelião, que culminou na... Quer dizer, aquilo não foi uma rebelião. Se foi uma rebelião da polícia. Porque os presos não se rebelaram. Teve uma briga de 2 quadrilhas e aquilo era comum na prisão. Terminava a briga, cada um para o seu canto, a polícia vinha, dava um cacete em todo mundo e acabou. Só que naquele evento, era a véspera de eleição. E aí quiseram dar um final mais dramático para aquilo. Eu não vou entrar nesses detalhes. E entraram e mataram mais de 200 homens a sangue frio ali dentro. Não foi 111 não, 111 foi o que foi noticiado, morreram mais de 200. Só que eu saí antes daquilo. Saí, cheguei aqui fora e aí agora a gente vê se vale a pena. Saí em 92. Em 93 já estava no campo fazendo missões. 93, Convenção Batista Baiana. Era missionário na mesma região que hoje eu sou pastor. Plantei igreja ali. Iniciei novos trabalhos ali. Aí fui convidado para trabalhar, para ir para o Espírito Santo. Fiquei ali naquela região, dali fui trabalhar em Itabuna com o saudoso pastor Hélio Lourenço da Silva, um dos ícones da nossa denominação, com quem aprendi muito. E dali fui convidado para ir para o Espírito Santo. Sabe fazer o quê? Ser diretor da FEBEM. Me convidaram para ser diretor da FEBEM. E eu aceitei e fui. Ali fiz meu seminário, quer dizer, durante 7 anos eu fui pastor só de fato, agora eu iria ser de direito também. Fiz o meu seminário, pedi exoneração do cargo de diretor da FEBEM para poder servir voluntariamente. E comecei a servir o Estado do Espírito Santo. Fui diretor da FEBEM, dava aula na escola de agentes penitenciários, trabalhei no sistema prisional e fui assessor do secretário de Justiça. E ali então fui ordenado na primeira igreja batista de Vitória e a partir dali só alegria na minha vida. Só alegria. Pastoreei igrejas, criei igrejas novas no Espírito Santo, dali eu fui da Convenção Batista do Espírito Santo, eu fui para a Convenção Batista Brasileira, para a Junta de Missões Nacionais, onde me tornei um gestor estratégico em algumas áreas, criamos vários trabalhos, eu não vou falar porque não vai dar tempo, mas Deus me abençoou sobremaneira. E hoje, aquele homem, a Bíblia diz assim, né? Que Deus tira o homem do monturo. Você já leu isso? Deus tira o homem do monturo, do meio do lixo, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Glória a Deus. Estou assentado com os príncipes e princesas do reino de Deus. O investimento do Josias valeu a pena. Ele investiu a vida. Não se preocupou de eu tomar a decisão, de eu levantar a mão, de eu ir ali para frente. Ele soube que eu me converti, porque depois eu fui procurá-lo, é claro. Fui procurar meu pai na fé. Eu não tive uma decisão que foi aquela convencional, levanta a mão e vem aqui para cima. Não, a minha decisão foi um processo
dentro da prisão, mas eu me converti de verdade. Vivo para a glória de Deus. Há 36 anos eu vivo para a glória de Deus. E tantos quantos eu viver, vou viver para a glória de Deus. Porque Deus é fiel. Quando você se envolve com um projeto missionário, você está facilitando para que outras pessoas, como eu, também tenham uma nova vida. Possam começar uma nova história. Possam ter uma pegada bacana e outra, mais do que isso, vão multiplicar. Eu tenho multiplicado discípulos para a glória de Deus. E eu quero contar, caminhando para o final, de uma pessoa que marcou muito minha vida. Quando eu me casei, família da minha esposa, ninguém era evangélico. E na minha família também, ninguém era evangélico. Nos casamos. Minha mãe olhava para mim e falava assim, olha, eu nasci em tal igreja, vou morrer em tal igreja, não me envolva com seus negócios não. Meu irmão seguiu o meu exemplo na vida do crime e foi preso como eu, meu irmão caçula. Minha irmã seguiu o meu exemplo na macumba e virou uma macumbeira. Meu sogro era um homem vida louca. E é a história dele que eu quero contar. Meu sogro, seu João, é uma pessoa de bem. Só que era analfabeto, era uma pessoa assim que não sabia ler, não sabia escrever, não tinha cultura. E lá na Bahia era muito comum a pessoa ter mais de uma família. Meu sogro tinha 4 mulheres e 13 filhos, tudo vizinhos. Tudo vizinhos. E ai daquele que questionasse ele, mesmo da família. Ele pegava um filho daqui, levava para passar uns dias na casa dessa mulher, só faltava juntar a família toda para poder tomar café. Isso ele não fazia não, porque as velhas eram brabas também. Baiana braba, você não sabe o que é. E o seu João olhava para minha sogra falava, você está vendo nele? E ela engana vocês, a mim não. Por quê? Porque a minha esposa também era vida torta. Minha esposa foi lésbica a vida toda. Agora aquelas lésbicas mesmo assumidas, de andar de camisa aberta, né, com o chapeuzinho do lado, aquele bermudão, de qualquer jeito e tal. Aí Deus pegou e, plaf, converteu ela. E colocou ela na minha vida, e nos casamos. E agora, um cara que veio do crime, uma pessoa que veio de uma situação complexa também, morando junto, e a família, o seu João olhava, só que o testemunho, é aquilo que eu falei, né? Francisco de Assis ou Agostinho, eu não sei qual dos dois é a origem, acho que é Agostinho e Francisco de Assis seguiu. O evangelho que nós vivemos fala tão forte quanto o evangelho que nós lemos. E o meu sogro olhando e vendo a nossa vida, um dia ele falou, eu vou na igreja, vou fazer uma visita nesse negócio para ver. E ele foi na igreja batista de Amaralina, lá em Salvador. Pastor Samuel Vieira Souza, na época. Conhece? Já morreu, viu? Cara. Quem que está falando aí? É você, Pedrão? Negão, gente boa. Fala negão não, que você pode ser processado, viu? E aí o seu João chegou, era uma igreja relativamente grande, tinha uns 1000 membros, ele ficou lá no fundo, assistiu o culto, aí o pastor, naquela época que fazia apelo para a decisão, hoje quase nem se faz, né? Aí o pastor Samuel fez o apelo, o seu João ficou lá no fundo que ele estava, ele levantou e falou assim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Todo mundo olhou para trás, seu João era brabo, era conhecido no bairro. E ele olhou e ainda falou assim, tem mais, pode botar o nome de Tudinha que ela vai também, viu? Dona Tudinha era minha sogra. Só que ela nem estava na igreja. E aí é que foi o problema. No final, Leno, os diáconos iam ali para poder tomar o nome do pessoal, para mandar. Aí, pastor Samuel dizendo para mim depois, Godoy, eu olhei, eu vi aquela rodinha ali em volta do seu João e o diácono. Falei, o que está acontecendo? Aí eu fui lá. Cheguei lá, perguntei, o que está acontecendo? O diácono falou, é seu João, pastor. Eu vim aqui tomar o nome dele. Ele quer que eu bote o nome de Dona Tudinha. Só que eu estou dizendo para ele que eu não posso botar o nome de Dona Tudinha, porque aqui a gente só anota de quem se decidiu. Seu João olha para o diácono e fala, olha, Cabo, eu já falei para você. Tudinha é minha mulher, quem manda nela sou eu. Bote o nome dela aí, viu?
Pastor Samuel, muito esperto, olhou para o diácono e falou: ele não está dizendo que é ele que manda na mulher? Bota o nome dela aí, pronto. E seu João foi embora para casa. E aí é minha sogra que disse. Ele chegou naquele dia, foi abrindo a porta e foi gritando: Tudinha, a partir de hoje tu é crente, viu? Primeira e única conversão por procuração que eu vi na minha vida. E não é que deu certo, até hoje a velha é crente, para a glória de Deus. Até hoje. Seu João abandonou as outras mulheres que ele tinha, casou com Dona Tudinha, foi batizado, e Deus, que é dono de toda a sabedoria, pensou: bom, ele já se converteu, já abandonou as mulheres, já se batizou, já casou, a melhor coisa que eu tenho é recolher para não dar mais trabalho. Aí foi embora, morreu. Difícil para mim foi só no dia do funeral, né? O crente ali sendo velado, que a gente usa essa expressão de modo equivocado, que crente não vela defunto, né? Velar quer dizer literalmente botar vela. Ele ali no funeral e 4 viúvas em volta do caixão. Mas um dia eu vou me encontrar com ele no céu. Alegria. Minha família foi a mesma coisa. Lembra minha mãe? Não se meta com a minha religião. Hoje ela é mais crente do que eu. Mulher de Deus, membro de uma igreja batista lá no litoral. E o meu irmão, que seguiu o meu caminho, hoje é minha versão pentecostal, é pastor da Assembleia de Deus. E a minha irmã é obreira da Universal, mas está salva também pela graça de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque o Evangelho é poder de Deus. E quando você investe em missões, você está investindo na proclamação do Evangelho de Cristo. Para que outras pessoas sejam alcançadas lá no Gramacho, no Rio, na Índia, no Vietnã, adolescentes com desenvolvimento de identidade equivocado, projeto com pessoas em vulnerabilidade social, com pessoas que vivem numa situação de dificuldade. É isso que faz valer a pena, a certeza, a convicção de que quem converte é Jesus Cristo, e aquilo que Deus faz, ninguém desfaz, porque aquele que vem a mim, diz a palavra de Deus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém me arranca dos braços de Cristo. Ninguém me arranca dos braços de Cristo. E você precisa acreditar nisso e investir com mais determinação. Investir de verdade. Investir tua vida. Eu acho que estão sendo até... Essa igreja já levanta uma oferta aí na casa de 170, 180 mil por mês. Está querendo chegar em 200, 10% só, irmão. Vamos aumentar isso aí. Chegar no mínimo em 250, né, Raquel? Tá bom, não tá? Amém, irmãos? Você que falou amém vai ter que dobrar sua oferta em nome de Jesus. Você que falou amém vai ter que dobrar sua oferta em nome de Jesus. Amém? Olha, vocês que não tinham falado, que falaram agora também. Vale a pena sim, irmão. O investimento missionário é o melhor investimento que a gente pode fazer. Feche os seus olhos. Não acredito que o cara do piano vacilou de novo. Ah, é outro, você estava ali no jeito, né? Você não é bobo não, né? A experiência dos cabelos, ou melhor, dos ex-cabelos brancos. Né? Feche seus olhos, irmão. Você sabe por que você veio aqui? Porque Deus quer sacudir a sua vida. Deus quer sacudir você. Eu acho que Deus tem muita coisa para fazer através dessa igreja. Eu creio nisso. Estou vendo essa igreja, pastor, e estou vendo uma agência missionária nossa. Isso aqui é uma agência missionária de qualidade. A arrecadação desta igreja é maior do que a arrecadação da Convenção Batista Baiana toda. É mole um negócio desse, irmãos? E sabe por que vai crescer? Porque Deus ainda tem muitos projetos através da sua vida, e da sua vida, e da sua vida. Em pessoas que você não conhece,
E em pessoas que você conhece também. Quantos aqui tem alguém na família que ama, que gostaria de tê-lo na igreja, mas que ainda não está? Deus tem um presente para você. Mas você precisa acreditar. Você precisa investir. Você precisa crer. Você precisa ter a convicção daquilo que Deus quer fazer, e Deus quer fazer mesmo. Uma igreja que desafia você, é uma igreja que não está atrás do seu dinheiro não, ela está te dando um presente. Que participar no processo missionário de uma igreja que é autêntica, agência missionária é a igreja, é um presente de Deus. Eu falei aqui ontem, é dando que se recebe. Ontem não, ontem quem falou foi o flamenguista ali. É dando que se recebe. Quando você investe, você tem retorno. Lembra do menino, quem estava aqui de manhã que eu preguei? Ele deu 5 pães e 2 peixinhos, saiu de lá com um monte, eu não sei quantas sacolas, não sei quantos fardos de pães e peixes para casa, porque Deus multiplicou pela sua fé. E eu quero desafiar você agora, feche os seus olhos. Eu quero que você pergunte para si mesmo agora, vale a pena? Será que vale a pena? Esse camarada não está mentindo? Será que vale a pena? Será que eu posso, que eu devo aumentar a minha participação missionária em todas as áreas da minha vida, tempo, dinheiro, seja lá o que for? Será que vale a pena? Fica de pé aí, irmão. Pergunta que eu faço para você, ela está dividida em 2 tópicos. Primeiro, vale a pena? É você que vai responder para si mesmo. Sim, vale. E a segunda, se vale a pena, o que você vai fazer a respeito? E essa você vai responder para Deus agora. Vale a pena? Vale. O que eu vou fazer a respeito? Eu vou me dedicar mais. Eu vou investir mais no meu tempo. Eu vou investir mais nos meus recursos. Eu vou acreditar mais. Eu vou orar mais, vou interceder mais, vou me envolver mais com a minha igreja, com toda a sua área missionária. Eu quero me envolver mais, eu quero me dedicar mais. E agora o desafio, se você está disposto a investir mais da sua vida, do seu recurso, do seu tempo, de si mesmo, porque acredita que vale a pena, eu quero que você venha aqui à frente que eu vou orar com você antes de ir embora. Aí então eu quero que você venha aqui. Pastor, de novo o desafio? Não tem problema. Quantos forem você deve aceitar. Conversei com minha irmã ontem, ela falou, eu falei aqui de manhã, falou, pastor, fazia um desafio para aceitar Jesus, eu ia em todos. Toda vez eu queria me converter, que bênção. Então agora o que eu estou te desafiando é aumentar a sua participação financeira, a sua participação de tempo, o seu trabalho na causa do Senhor nessa igreja. Se você quiser, se você entende que Deus está falando com você, no nome de Jesus Cristo, sai do seu lugar e venha para cá. Investir mais para que outros godóis possam sair da prisão, para que outras mulheres possam sair de questões sexuais complexas, de prostituição, para que outros dependentes químicos possam mudar, mas que pessoas no seu meio social também possam, que elas possam ser envolvidas, que elas possam ser alcançadas. No nome de Jesus Cristo, eu estou desafiando vocês para que possam aumentar a tua participação no projeto missionário nessa igreja. Mas só venha se você está disponível mesmo. Pastor, eu estou querendo ir, mas será que eu devo? Pergunta para Deus, será que você deve? Ou você vai ficar na sua? Vai ficar, como diria Chico Buarque, né? Sentado no banco da praça, vendo a banda passar. É a decisão de cada um. Tem mais alguém que quer vir? Se quiser vir, venha. E se tem alguém aqui entre nós que ainda não é evangélico, que quer começar uma vida nova com Cristo, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você também. Vamos orar. Eu queria cantar uma canção, só que eu não sei cantar. Um de vocês aí que vão me ajudar.
recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Se você quiser vir, ainda dá tempo. Depois da música eu vou orar. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa encontro. Juntos em missões para a glória de Deus, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Cadê o compromisso? Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos falar com Deus. Se você está disposto a fazer a oração que eu vou fazer aqui, você repita. Eu vou falar em pequenas frases para ficar fácil. Querido Deus, nessa manhã, quero renovar o meu compromisso contigo. Quero renovar o meu compromisso com o Ministério de Missões dessa igreja, entendendo que o Senhor requer mais de mim e disposto a dar mais de mim pela tua causa. Dá-me, em nome de Jesus Cristo, condições e disposição para dar tudo e viver convicto de que o Senhor está cuidando de tudo, que nada vai me faltar e que eu verei os frutos, se não nesta vida, com toda certeza na eternidade, porque o Senhor é fiel. Eu te amo, Deus, diga isso, e me dedico ao Senhor, porque te amo, mas sei que o Senhor me amou primeiro. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, derrame sobre nós a tua bênção, e que todos nós saímos daqui hoje convictos de que o Senhor se moveu no meio de nós. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar da história que não é a minha história, mas a história daquilo que o Senhor fez na minha vida. E com ela eu glorifico teu nome. E agradeço porque eu sei que muitas pessoas aqui serão impactadas, principalmente aquelas que têm dificuldades difíceis que parece que não têm solução. Vão olhar para mim e vão ver que o Senhor soluciona todos os problemas, porque o Senhor é fiel, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é leal. Derrama sobre nós a tua bênção, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém.